sentou-se à frente dele. E eu vou dramatizar a situação. Ela se sentou aqui e ficou conversando com ele. E ele nesse lado de cá. Ele disse: minha senhora, o que é que está acontecendo com a senhora? Ela disse: doutor, eu sou uma mulher cheia de dores. Aí me conta o que é que a senhora tem. Doutor, eu tenho dores nas pernas, eu tenho dores nos dedos, tenho dores no pé, tenho dores nas pernas. Enquanto ela confessava as dores, ela ia contando parte da história da vida dela. E foi falando do relacionamento conjugal, que era uma porcaria, que era uma droga. Do marido que a desprezava, que a escanteava. Do marido que a rejeitava. Foi falando dos filhos que eram grosseiros, que a maltratavam. E ela continuou contando: a minha vida é assim, a minha vida é uma merda, a minha vida é isso, isso. Quando ela estava assim, sentada na frente dele, esse Coutinho se levantou da cadeira dele, deu uma volta. Ele contou numa igreja e eu estava lá ouvindo. Ele deu uma volta, chegou nas costas dessa mulher e disse: continue falando. E ela continuou falando, dizendo: doutor, meu corpo todo é de dor. Eu tenho dor nos pés, nas pernas, na coxa. Eu tenho dores no joelho, tenho dores na coluna, tenho dores na costela, tenho dores nos braços. Aí ela foi, e o Elcimar Coutinho foi fazendo isso nela. Foi massageando o ombro dela, passou a mão no cabelo dela, foi alisando ela, fazendo carinho nela enquanto ela falava. E ela foi: engraçado, doutor, eu não estou sentindo mais nada. Todas as minhas dores acabaram, não estou sentindo mais nada. O que é que aquela mulher precisava? Do toque. Quando voltar para casa, abraça sua mãe, se ela estiver lá. Abraça seu pai, dá um beijo nele. Ele vai dizer assim: ele deve estar querendo alguma coisa. Você faz 1, 2, 3, 4. Porque hábito é a repetição de um movimento. E hábito a gente não registra mais. A gente começa a fazer automaticamente. É hábito. É hábito. Quer ver? Faça assim. Quem quiser, faça assim. Eu já gosto de fazer isso. Faça. Agora cruze rápido os dedos. Quem ficou com o dedo polegar da mão direita por cima, levanta a mão. Dedo polegar da mão direita por cima, levanta a mão. Baixa. Baixa a mão. Quem ficou com o dedo polegar da mão esquerda e por cima, levanta a mão. Pode baixar. Teve algumas pessoas que não ficou nem um dedo nem o outro. Não entendi nada. Vai, deixa pra lá. Vamos de novo. De novo. Vai. Foi o mesmo dedo. Vamos de novo. Foi o mesmo dedo. Você vai fazer 1 milhão de vezes. E todas as vezes é o mesmo dedo quem vai ficar por cima. Quer ver? Bote o dedo contrário por cima. É esquisito? É estranho? Pois é, você sabia? Como é que você conseguiu viver esses anos todos sem saber um negócio desse? É? Sabe o que é isso? Isso é hábito. Você fez uma vez, repetiu. O negócio ficou automático aqui, cara. Você faz sem pensar agora. Por isso tem coisas na vida da gente que são hábitos que a gente criou. Tem gente que tem o hábito de mentir. Tem gente que tem o hábito de ser malicioso. Tem gente que tem o hábito de ser maledicente. Tem gente que tem o hábito de tramar na vida da gente e na vida dos outros. Tem gente que tem o hábito de jogar verde para colher maduro. Tem gente que tem o hábito de botar algo para você escorregar. Tem gente que tem hábitos ruins e nunca perceberam que são hábitos ruins e que precisam abandonar os seus hábitos, porque os seus hábitos tornaram sua marca. De vez em quando os malucos lá na igreja ficam me perturbando, aí diz assim: pastor, o senhor vai fazer isso? Aí ficam falando comigo, fazendo os mesmos jeitos que eu faço. Ei, pastor, me diz uma coisa, como é que a gente vai resolver os problemas esta semana? Digo: tome vergonha que eu vou picar a mão em você. Tem um menino chamado Lachalou que descarado vai lá para casa e fica lá em casa fazendo gozação, me imitando. Ele vem conversar comigo e diz: ei, pastor, me diga aí como é. Ei, pastor, como é que é as coisas? Aí bota assim, me imitando. É minha marca. É minha marca. Isso são marcas de trejeitos. Mas eu tenho marcas morais. Eu tenho marcas espirituais. Quais são suas marcas? Quais são suas marcas? Tem gente que é amarga de carteirinha.
Tem gente que carrega uma culpa desgramada e desova a sua culpa na cabeça e no coração dos outros. Qual é a sua marca, meu velho? Lá na tua igreja você é conhecido como? Lá em Sinai, cara, quando era dia de sessão, a turma de adolescente toda ia. Aí a gente ia, quando não estava do jeito que a gente queria, a gente corria pro pé de Sapoti. O irmão Domingos era o zelador, aí ele vinha ligeiro para pegar a gente, todo mundo subia e ficava quietinho lá no Sapoti. Ele passava e ia embora e toma Sapoti, toma Sapoti. Até que um que estava lá dentro corria e dizia assim: ei gente, bora lá, o irmão Edson chegou. Descia todo mundo e corria para o culto, sabe por quê? Quando o irmão Edson chegava, o telequete começava na igreja, era bom, pau quebrava, ele não deixava nada sossegado. Quando ele dizia assim: peço a palavra, a gente vai começar, pá, 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 o pau quebrava. Esta era a característica de Edson. Ele era de briga. Qual é a sua característica na igreja? Como é que seu pastor se sente quando você chega? Bicho, lá vem ele. No grupo que você faz parte, qual é a sua marca? Você é aquele que reclama de tudo, ó dia, ó dor, ó azar. Você é daquele que é o tempo todo: ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Você é daquele tipo? Porque tem gente que é assim. Tem gente que parece que pede permissão a Deus para respirar. É um horror conviver com gente assim. Gente miudinha, gente pequenininha. Eu não gosto de conversar com gente que usa muito unha, que gosta muito. Tem gente, deve ter gente aqui que gosta desse negócio de ninho. Não, porque eu sou pequenininho, que gosta da roupinha, que minha mãe fez uma comidinha, que me deu um remedinho, e que eu fui pra minha caminha. É muito unha, gente, é muito unha. E o Senhor não nos fez como cauda, Ele nos fez para sermos cabeça. Então larga esse negócio de inha de lado. Eu tinha uma paciente que era assim: não, porque eu sou inha, era assim na minha caminha, na minha casinha, com meu paizinho, com minha comidinha. A mulher tinha 49 anos e era inha. Ah, vai pra festinha, vai lá. Qual é a tua marca? Qual é a tua marca? Você é intrigueira do grupo? É você que intriga? Você desfaz relacionamento com uma facilidade miserável? Isso não é de Deus não, isso é do cão. O cão está usando você e você nem está vendo. Essa é a sua marca dentro da igreja? A sua marca é que todo mundo é contra você? Já se perguntou por que todo mundo é contra você? A gente nunca pergunta, a culpa é sempre do outro. E a gente: não, porque fulano de tal fez isso e isso comigo. Não, porque fulano de tal fez isso. Tu já se perguntou por que todo mundo faz alguma coisa com você? Talvez as pessoas façam com você porque é isso que você quer. Porque eu recebo das pessoas aquilo que eu quero. Ninguém faz comigo aquilo que deliberadamente eu já não decidi deixar que elas façam. Ninguém vai fazer comigo aquilo que eu não quero que elas façam. Você pode pensar: isso é psicologia barata. Não é não, querido. Se você espremer, você vai descobrir que é verdade. Se uma pessoa te abusa, faz de você empregado, faz de você escravo, você se permitiu. Se o seu namorado joga a mulher na tua cara, ele pega a outra, depois vem com aquele chamego todo, pega você aqui: não, minha filha, não foi bem assim não. Aí chega pra você e vai dizer: não, meu amor, não foi não. Aí os olhos vai revirando. É você quem deixa, pombas. É você quem deixa. Então não fique culpando o mundo porque você está vivendo assim. Depois, quando você casa, o cara continua com esse desvio de caráter. Aí você vai: pastor, eu já não aguento mais esse marido. Mas você sabia que essa miséria era assim antes de você casar. Casou porque quis. Agora fica se queixando. Não, você tem que investir. Tá vendo? Você tem que investir, cara. É você de camisa azul, você tem que investir. Não vai se queixar com o pastor, não. Você tem que investir. Você tem que fazer investimento. Engraçado, quando a gente aponta para alguém, todo mundo olha, né? Mas eu vou contar: você também, 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 você também. Pronto. Meu querido, qual é a marca que você está carregando? Tem crente, olha, disse que acabaram. Tem crente que quer ter vida santa. Mas o cara vai ter vida santa, mas ele tem uma coleção de Playboy em casa. Então você pensa que crente não tem? Não, eu conheço alguns que tem. Eu conheci um homem casado que tinha coleção de revista pornográfica dentro de casa. Era uma desgraça na cama. Não prestava para nada, ele era DVD. Você sabe o que é DVD? Deita, vira e dorme. Era Mônica. Mas no entanto tinha coleção de Playboy em casa. E a mulher dele veio conversar comigo de que ele era assim. Eu digo: está explicado o bom desempenho dele. E o cara quer ser crente, quer ser santo, quer ser direito.
Os órgãos do sentido fazem ponte entre o mundo espiritual e o mundo físico. Os olhos, a boca, o nariz, o ouvido, as mãos. Eles fazem ponte entre o mundo externo e o mundo interno. Ora, se eu vejo, eu introjeto. Se eu vejo, eu introjeto. O homem, todo mundo sabe, é predominantemente visual. O homem é predominantemente visual. O cara está lá com uma pilha de coisa para resolver, casado, evidentemente, com uma pilha de coisa para pagar, desse tamanho, uma pilha de coisa para pagar, salário dele desse tamanho do lado, quase invisível, e ele está, o que é que eu pago, o que é que eu não pago, o que é que eu pago, o que não pago. Aí a madame sai lá do quarto, passa com aquela roupinha minúscula, desfilando, parecendo Gisele Bündchen, passa assim para a ele está olhando para a conta, o olhar dele levanta e ele vai acompanhando. Quando ela volta, ele diz assim: conta de um lado, dinheiro do outro. Isso eu resolvo mais tarde, tá? A gente vai para a igreja cheio de vontade de servir a Jesus. Quando a gente está sentado lá, a menina senta na frente da gente, aí baixa para pegar alguma coisa. Os 2 pães de açúcar aparecem. Aí a gente não sabe mais para onde olha. Aí fica com aquele negócio o tempo todo na cabeça da gente. Aí a gente diz: pastor, mas fulano está descarado, né? Mas é claro, você mostrou o meio do mundo para ele. Senta na frente da igreja com aquele vestidinho curtinho, aí cruza as pernas. Eu estava na Paraíba, era solteiro naquela época, fui fazer uma conferência, isso tem 2.500 anos. Aí quando eu estou lá sentado na igreja do meu amigo Wilson, para pregar, veio um coral, um grupo de jovens de fora, ia cantar na igreja, tinha umas 3 meninas lindas de morrer, 18 por 25. Aí sentaram assim na frente. Você não sabe o que é 18 por 25, não? Sabe não? É assim, 18 e 25. 18 e 25, violão. Aí eu estou sentado lá, de repente, quando eu sento no culto, para começar o culto, todo mundo já está lá pronto, eu sento com o meu colega, eu entendo que foi sem querer, mas quando eu me sento com o pastor, a menina cruza as pernas, eu vi o meio do mundo. Eu digo: Jesus, se eu ficar aqui, não vai prestar, porque cada movimento dela eu vou acompanhar. Aí eu me levantei, bonitinho, olha, antes que o diabo atente de novo, me sentei. Mas não é assim? Mas não é assim? Os meninos sabem que as mulheres gostam. E aí chega lá no ouvido dela com aquela voz de Barry White. Vocês conhecem Barry White? E aí, como é que é pra você? Então um negócio desse, velho, quem é? Então aqui, quem é Barry White aqui? Deixa eu conhecer. Aqui é crente não presta, né, velho? Crente não presta, né? Ele entrega mesmo, né? Ô, meu irmão, tem um aqui, quer dizer que você é o Barry White da igreja, né, velho? Não. Ai, que voz, meu Jesus. Eu vou sair de perto que o cara falou não é não, me arrepiei todo. Queridos, que Deus me deu precisa ser usado de uma maneira correta. Pegou? Precisa ser usado de uma maneira correta. Legal? Guarda essa voz para ela. No dia que ela estiver chateada, zangadona, casado. Você é casado não, né? Ô Jesus, ajuda logo, meu pai. Se ele é casado, então estiver bem zangadona, você diz: meu bem, o que é que você tem? Não, eu quero conversar com você. Acabou, velho. Acabou. Pegou, gente? Tem marcas que nos acompanham. São marcas que são nossas. Queridos, tiveram muitas marcas em mim, em que eu precisei deixá-las. Porque se eu não as deixasse, eu nunca seria aquilo que Deus quer que eu seja. As marcas que nós abraçamos, elas nos dão prazer. Mas prazer sem Jesus é destruição. Todo prazer sem Jesus é destruição. Tire aquele canalzinho da sua Sky e da sua TV a cabo, que é de adulto. Tire, não presta. Não presta. Você inunda a sua mente. Você é homem, você é mulher. Tem mulheres que fazem a mesma coisa. Saia daquele ambiente com quem você tem conversas absurdas. E hoje o sexo virtual é absolutamente comum. A gente transa pelo computador, pelo telefone. Acaba com isso. Porque tudo vicia. Tudo vicia. Fosse hoje uma outra palestra de uma outra área, eu ia compartilhar a experiência de pessoas que eu conheço, jovens e casados, que não conseguem ter uma vida sexual adulta, amadurecida, porque desenvolveram hábitos sexuais horríveis na internet,
no telefone, nas relações que travam. Hábito é difícil de tirar. Tente depois perder o costume de cruzar as mãos botando o dedo que você bota por cima. Você não vai conseguir tão fácil, porque hábito é difícil de tirar. É prazeroso varar a noite até 5 horas da manhã, batendo papo com um menino, com uma menina, dizendo e ouvindo coisas que arrepiam, mexem, excitam, estimulam. Parece legal, mas se a gente olhar direitinho, Deus não está ali, porque Deus não pactua com as nossas idiosincrasias. Deus não pactua com os nossos erros, com as nossas fraquezas. Deus não protege, Deus não investe o pernóstico. Deus não preserva aquele que deliberadamente escolheu viver na perversidade. Deus não investe nisso. Eu sei que é difícil, a gente chega lá, está lá o nomezinho na nossa série de contatos, está verdinho, é só bater que o papo começa. A gente pega o celular, ele liga, a gente conversa, não conversa. A gente pega o celular, é ela quem ligou, conversa, não conversa. A gente recebe uma mensagenzinha, e aí gostoso, bora conversar. A gente fica todo sassaricando, ô Jesus, é agora, não vá. Não vá, porque se você você vai continuar sendo para todo mundo. Não vá, querido. Não vá, porque o canto do cão é doce. Ele é absolutamente doce quando você bota na boca, mas é profundamente amargo. A minha igreja tem um nível, a igreja que eu pastoreio tem um nível de recuperação de viciado assustador. Assustador. A gente tem um bocado de ex-viciados, traficantes, gente que já matou não sei quantos lá dentro da igreja. Esses caras vivem a semana toda em culto. O pessoal da igreja, pastor, tem que acabar com isso. Eu não posso fazer isso, porque eles saíram de uma vida de drogas que era o tempo inteiro, que causava perversidade na cabeça e no coração deles. Na igreja ele precisa dessa dose de Jesus o dia todo, todo dia. Esses caras vão num lugar que eu nunca teria coragem nem de olhar. Eles entram meia-noite em casa de traficante, em boca. Eles vão na boca, sentam com o cara, prega. O cara às vezes está com 38 na cintura, está com uma 12 em cima da mesa. Eles conversam, depois saem e vão embora. Eu nunca teria coragem de fazer um troço desse. Sabe por que eles fazem isso? Porque se eles não fizerem isso, o diabo vai pegar ele. Quando eu me divorciei, pessoas disseram, não, fica um tempo fora da igreja. Se eu ficasse fora da igreja, eu tinha certeza que o diabo ia me pegar e ia fazer um miserê com a minha vida. Eu não saí um único momento, não parei um único dia de pregar, um único dia. Eu tive colegas que me criticaram, eu tive convite cancelados, teve gente que virou o rosto, gente que passava por mim e não falava, gente que ligava para mim que era meu amigo, deixou de ser meu amigo. Eu passei por esse deserto, por esse vale sozinho, muitas vezes pedi a Deus que me matasse, que me levasse, que eu não estava aguentando mais esse troço todo. Aí Deus disse assim, eu não vou te matar não. Aí me deu aquela mulher, aí de arrebentar, né? Aí de arrebentar. Hoje eu tenho uma agenda cheia o ano inteiro, tenho uma agenda para o ano que vem. E hoje todas as pessoas que estavam distantes agora vêm voltando. Sabe por quê? Esperaram que eu caísse. Eu tropecei, caí, mas Jesus chegou lá e disse assim, seu lugar não é aí, vem cá, fica de pé. Me botou de pé. E louvado seja Deus, eu ainda continuo apanhando. Mas o crente é como um omelete. Quanto mais bate nele, mais ele cresce. Quanto mais bate, mais a gente cresce, querido, mais a gente cresce. Por isso, continue com Deus, no caminho de Deus, e que você seja conhecido como um crente. Como um crente. Se esta for a sua marca, então terá valido a pena Jesus ter morrido na cruz do Calvário. Vamos ficar de pé? Eu não gosto muito desse negócio não, mas me deu vontade de fazer agora. Vira aí para teu irmão e diz assim, esse negócio foi com você, viu? Agora fica para ele também, mas foi comigo também. Pois é, querido, foi isso que Deus fez. Deus falou para mim, Deus falou para você. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. A nossa oração hoje vai ser uma canção. Senhor, formoso és. Conhece, viu? Tua face eu quero ver, pois quando está neste lugar, tua graça invadirá. Tua palavra vai estar.
Pessoas virem aqui à frente, porque aqui, Pai Santo, é mostrar a fratura exposta. Aqui, Pai Santo, é despir-se diante de tantos olhos. Eu sei que muitos aqui vão experimentar gozação de amigos e de conhecidos, mas o que são as gozações diante daquilo que o Senhor tem reservado para as nossas vidas? Há um poder, Pai Santo, que só se manifesta na coragem. E eu te dou graças porque teus filhos aqui à frente estão recebendo este poder do Senhor. Só o Senhor sabe o que cada um está trazendo aqui agora. Mas com toda certeza, Pai Santo, nós queremos deixar isto aqui no teu altar. Queremos sair daqui com um novo propósito. Queremos sair daqui com um ideal de que nesta ou naquela área nós vamos concentrar a nossa luta. Porque se até aqui nós perdemos,
nós vamos ganhar em nome de Jesus. Se até aqui nós cedemos, nós vamos resistir. Se até aqui nós desistimos, nós vamos perseverar, porque aquele que está conosco é maior do que aquele que está no mundo. Pai querido, eu quero ser bênção na vida dos outros. E aquele que vier em minha direção para tirar, ele não vai tirar, ele vai receber de ti através da minha vida. Eu serei bênção na vida dele. Eu serei instrumento de transformação na vida dele, porque o Senhor está comigo. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que nesta manhã, Pai Santo, as palavras não façam sentido, mas o que o Teu Espírito Santo está falando aos nossos corações, isto sim seja selado no nosso interior. Que o Senhor transforme em propósito, que o Senhor transforme em compromisso, e assim nós teremos dias melhores na Tua presença. Obrigado, porque a marca que eu quero, Pai Santo, é a marca de Jesus. Não de um pregador, mas de um pregador. Não, Pai Santo, de uma namoradeira, mas de uma anunciadora da Tua palavra. Eu não quero marca de promiscuidade, de licenciosidade. Eu não quero marca, Pai Santo, de preguiça. Eu não quero marca, Pai Santo, de negligência. Eu não quero que minha mãe mais reclame da minha fé. Eu não quero mais que o namorado, namorada, marido, esposa some do crente que eu sou. O que eu quero é que Tua luz resplandeça na minha vida. Eu não quero mais gozar do meu irmão que é diferente. Eu não quero tratá-lo como um estranho, mas eu quero tratá-lo como extensão de mim, porque nós fazemos parte de um mesmo corpo. Senhor Jesus, obrigado pelas Tuas ministrações aqui, através da direção, através das ensinações, através do louvor, através da palavra, através do compartilhamento. Deus, acende a chama que um dia apagou. Traz de volta, Pai Santo, aquele amor que eu tinha antes, o desejo de Te servir, o desejo de trabalhar, não pelas pessoas, mas para o Deus que é maior do que todos nós. Eu Te oro nesta manhã, abençoando como Teu sacerdote a vida daqueles que estão aqui presentes e deles recebendo a Tua bênção. Eu Te oro em nome de Jesus. Acende a chama. Tem sido uma experiência muito boa, muito profunda. Quero agradecer porque o estar aqui este final de semana foi excelente, foi maravilhoso, foi tremendamente abençoado. E eu peço a Deus que tenha sido tão abençoado na vida de vocês como foi na minha vida, como foi na nossa vida. Depois do culto, nós vamos retornar para a nossa cidade. Queremos viajar ainda agora à noite. É muito provável que quando vocês já estiverem dormindo debaixo dos edredons, nós ainda estejamos na estrada. São 4 horas daqui para lá. Eu sei que boa parte do percurso eu vou dirigir sozinho, porque minha mulher vai dormir, ela é assim. Daqui uma pouco, ela, no meio da estrada, ela pega no sono, ronca, que é uma beleza. Mentira, o roncar é brincadeira, brincadeira. Tu não sabe, irmãos, como eu apanho em casa, né? Por isso eu tenho que estar aliviando assim para não apanhar quando chegar em casa. Mas foi legal demais estar com os irmãos, rever alguns colegas, rever alguns amigos, rever a turma de Feira de Santana. E porque o Fred pediu com misericórdia, eu não vou responder aquela história de que o hino do cantor cristão
algo de 2.500 atrás é do meu tempo. Eu vou colocar na conta da graça, mas breve eu te respondo, viu, sujeito? Foi maravilhoso ver essa turma, ver esses meninos e meninas e conhecer outras tantas. Quero agradecer ao pessoal da cozinha. O pessoal da cozinha caprichou. Horrorizou. Vamos agora para ver esse povo, né? O pessoal da cozinha esculhambou, rapaz, mas esculhambou mesmo. Botou a gente no chinelo. Tanto que eu e minha mulher estavam dizendo assim, a gente deveria ter vindo tomar café desde o primeiro dia aqui, né? Porque estava de arrebentar. O almoço, cuidado, não somente isso, é o cuidado, é o zelo, a disposição com que fazia as coisas. E se faltava, eles corriam lá, providenciavam, traziam. E foi maravilhoso essa companhia. A turma que organizou. Eu pude ver a alegria do companheirismo dos pastores. Fazia tempo que eu não via esse negócio, viu, velho? Essa companhia, esse bem-estar, esse prazer de estar juntos, essa gozação, essa perturbação que um faz com o outro, que é um negócio absolutamente, mas absolutamente saudável, né? Não é, amigo? É um negócio assim bom, mas bom demais. E desejo de coração que ao retornarem para casa, vai para cá, leve um melhor do que aconteceu aqui. Leve um melhor. Hoje eu vou falar de escolhas, que é uma complementação, porque eu quero crer que tudo que precisava ser dito já foi dito, já foi selado. Eu quero apenas arrematar o que foi dito, mas leve para casa apenas o que foi bom. Se aconteceu aqui alguma coisa que não foi legal, não multiplique, não passe adiante. Fale apenas o que foi bom, fale apenas o que foi jóia, fale apenas o que vai empurrar o povo para cima. Tá jóia? Fale apenas daquilo que foi saudável, daquilo que foi maravilhoso, daquilo que foi gostoso, e deixe os outros com vontade de no próximo ano estarem também no semear 2010. Não é? Em nome do Senhor. Hein? 2011 é de 2 em 2 anos, né? Que maldade vocês fazem, né, rapaz? 2011. Tá bom? Bora abrir a Bíblia da gente no tema, a divisa, melhor dizendo, do nosso congresso. E eu quero compartilhar algumas poucas insinuações. Deixa eu tirar um pouco aí, porque nem sempre eu consigo cumprir essa palavra. Mas quando Paulo escreveu aos irmãos que estavam em Gálatas, ele diz: desde agora ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo o quê? As marcas de Jesus. Vocês sabem quais foram as marcas que Paulo fazia referência? As marcas eram de sofrimento. As marcas eram de dor. Eram marcas físicas. Mas toda marca física, ela tem a sua extensão emocional. Se alguém me dar uma bofetada no rosto, dói na hora, mas a mágoa e o peso dela me acompanham pelo resto da vida, porque o rosto tem um significado especial para a gente. Se alguém me engana, se um amigo me trai, aquilo que ele fez fica esquecido, mas a dor provocada pelo que ele fez me acompanha por muito tempo. Paulo fala de dores físicas, mas Paulo fala de dores espirituais e emocionais, as dores da alma. E as dores da alma são as mais difíceis de serem esquecidas. Eu me lembro no dia em que, estando na sala da minha casa, brincando, não me lembro bem do que, minha mãe, num dos seus muitos acessos de raiva, ela se aborreceu, não me lembro lá com o que foi, e ela começou a murmurar como sempre fazia, e se lamentar pela história que ela estava vivendo. Eu me lembro que sentado, eu devia ter entre 17 e 18 anos de idade, quando ela disse: a minha vida não presta, eu nunca quis ter filhos, a vida que eu tenho não é a vida que eu gostaria de ter, eu não queria ter nenhum filho. Eu estava sentado com a cabeça baixa, quando uma luzinha se acendeu aqui e um nó, uma coisa apertou dentro de mim, e aí ela virou-se para mim e disse: eu não queria ter nenhum filho, inclusive este daí, e apontou para mim que estava sentado.
Naquele dia, eu descobri que eu tinha sido um aborto que não deu certo. Porque das muitas tentativas para que eu não nascesse, o Senhor foi de uma misericórdia, de uma graça estupenda, e preservou a minha vida e me fez vir a este mundo. Então, antes de ser um projeto humano, eu era e vou continuar sendo um projeto de Deus. Da mesma maneira que você continua sendo um projeto de Deus. Esta marca continuou dentro de mim durante muito tempo, durante muitos anos. Eu não conseguia abraçar a minha mãe, eu não conseguia chegar perto dela. Quando chegava o período do Dia das Mães e nós juntávamos para dar presentes, nós éramos na época 7 filhos, nós fazíamos uma filazinha, e meu pai, na época do Dia das Mães, ele comprava, por exemplo, um pires, e ele separava a xícara do pires, enrolava a xícara separada do pires, um filho dava o pires e o outro filho dava a xícara, para que todo mundo naquele dia desse presente à minha mãe. Eu nunca dava, a partir dessa data, eu nunca dava primeiro o presente eu sozinho, porque dar primeiro o presente à minha mãe ou dar sozinho implicava em que eu iria abraçá-la. E o abraço dela era esquisito para mim, era estranho para mim. Eu não conseguia absorver o abraço dela. Eu esperava que o irmão meu desse o presente. E enquanto o irmão meu dando o presente estava abraçado com ela, eu por cima dele entregava o presente. E aí caía fora. Mas você pensa que sempre foi assim? Não. Quando eu era pequeno e bem pequeno, era um apego terrível com a minha mãe. Eu a chamava de mãe querida. E quando meu pai saía com a gente para a igreja, muitas vezes ele tinha que voltar do ponto de ônibus, porque no ponto eu começava a chorar, porque sentia a falta da minha mãe. Fui crescendo então e ela se tornou estranha para mim. Foi como se eu tivesse desligado uma TV e religado algum tempo depois e já fosse num canal absolutamente diferente. Eu não sabia por que eu sentia isso. Eu não sabia por que eu experimentava isso. Eu só sabia que sentia, e sentia porque estava lá. E não dava para negar, não dava para esconder o que efetivamente acontecia comigo. Eu me lembro que eu precisei então fazer escolhas, porque eu não precisava e não podia, melhor dizendo, continuar a minha vida toda com uma marca na minha alma que destruía o meu viver. Eu tinha um complexo de inferioridade miserável. Era um troço que me consumia e me carcomia por dentro. Eu não conseguia me relacionar com ninguém plenamente, porque eu não me aceitava como eu era, eu não aceitava a minha cor. E eu dizia para Deus: por que o Senhor não me fez da alegria dos olhos azul? E me fez com a cor que eu tenho. Eu acho que Deus está dizendo: experimenta como é ser agora, sujeito. E agora eu estou pedindo a Ele: me dá a minha cor de volta, me dá a minha cor de volta. Vai entender o ser humano. O fato é que eu vivi durante muitos anos assim. Muitos anos eu vivi assim. Até que Deus me chamou para um particular. Ele disse: você vai passar a sua vida cuidando de pessoas. Como é que você vai cuidar de pessoas se você mesmo está doente? E Ele precisou trabalhar as minhas emoções, trabalhar os meus afetos. E eu precisei fazer duas coisas. A primeira coisa que eu fiz, eu perdoei a mim pela mãe que eu tinha. Porque naquela época, se me fosse dada a oportunidade de escolher uma mãe, com toda certeza, eu teria escolhido uma outra. Mas eu precisei fazer uma outra coisa. Eu tinha entre 17 e 18 anos. E a segunda coisa que eu fiz, eu perdoei a minha mãe pela mãe que ela era. Minha mãe casou com 15 anos de idade. Casou com 14 anos de idade. Teve o primeiro filho com 15 anos de idade. Minha mãe casou porque ela achava que a casa onde ela morava com os pais era um inferno. E ela queria sair deste inferno e ir para o paraíso. Só que quando ela casou, ela tinha sonhos de trabalhar, de estudar, de se formar, como ela sempre diz, de ser alguém na vida. E quando ela casou, no primeiro ano ela engravidou. No segundo ano ela engravidou. No terceiro ano ela engravidou. No quarto ano ela engravidou. No quinto ano ela engravidou. No sexto ano ela engravidou. E durante 11 anos minha mãe teve 11 gravidez, uma após outra. E todos os planos e sonhos que ela tinha para a vida dela foram frustrados. E ela foi então castigada pela própria vida, porque não conseguiu realizar os seus sonhos. Daí porque quando ela pegava a gente para bater, era aquela história que eu contei de manhã, né? Os anjos que o Senhor mandava para a gente dizia: quem vai ficar aqui é o outro, te vira sozinho. E se mandava. E aí o pau comia dentro de casa. Eu precisei então perdoá-la por isso.
E só depois que eu passei por essa experiência, eu consegui voltar, abraçar minha mãe, beijar minha mãe e dizer para ela o que eu sinto por ela. Hoje, e de muitos anos atrás para aqui, desde que fui para o seminário, essa minha ruptura, esse meu conflito, essa minha mudança aconteceu quando eu estava indo para o seminário em 1981. Quando eu estava lá no seminário, quando eu estava na rodoviária, minha mãe enfiou a mão na minha bolsa, pegou um caderno pequeno, entre os muitos que eu estaria levando para o seminário, escolheu aleatoriamente uma página, ela tem uma letra lindíssima, ela abriu aspas em cima do cabeçalho do caderno e escreveu: quando o mundo nos fecha suas portas, Deus nos abre uma janela para vermos um mundo melhor. E fechou as aspas. E escreveu: Dinho. Filho nunca cresce para os pais, até hoje é assim. Quando ela quer alguma coisa de mim, é Dinho. No normal é Pedrinho. Aí ela abriu as aspas e disse: Dinho, eu não sabia mais sorrir, mas através de você, Deus me devolveu a alegria de viver. E encerrou dizendo: dou graças a Deus porque você existe. Aleluia. Com 17 ou 18 anos, não me recordo bem, na rodoviária de Salvador. Foi ali que minha mãe me pariu. Foi ali que minha mãe me teve. Foi ali que minha mãe me acolheu. Foi ali que de novo eu senti filho dela. E na viagem eu passei por esse processo de perdoar a mim, de perdoá-la pela história que nós estávamos vivendo. Passei alguns meses em Recife e quando eu volto, então eu passei a conviver melhor com ela. E hoje a minha convivência é absolutamente curada, não tem mais traumas em relação a isso. Vivo muito bem na minha relação com ela. Ainda hoje eu sou aquele a quem se liga para resolver os problemas. O meu irmão, que eu disse pela manhã que era mais velho do que eu, 1 ano, ele morreu de AIDS, ele era homossexual, apesar de crente. Passou muito tempo dentro da igreja, depois se enveredou pelo candomblé, se enveredou pelo homossexualismo, se enveredou pelas drogas e não conseguiu retornar mais. Ele chegava na porta da igreja e ele dizia que um troço dizia para ele não entrar, porque se ele entrasse, ele seria pego lá dentro. E ele nunca disse isso a ninguém, a não ser no dia em que esse endemoniamento aconteceu dentro de casa. Meu irmão morreu e quem teve que dizer a ele que ele estava com AIDS fui eu. Minha mãe ligou para mim e disse: meu filho, seu irmão já está com o resultado do exame. E eu peguei. E o resultado do exame deu que ele tem HIV. E ele achava que ele tinha uma tênia solitária. De tanta agonia que ele vivia esses anos todos. Eu saí de Ilhéus, desci para Salvador, entrei no quarto, estava todo mundo em casa, todos os irmãos, a família toda. Eu entrei no quarto, me sentei na cama com ele, começamos a conversar e ele disse assim: Dinho, se eu souber que eu estou com esse troço, eu não quero mais viver, eu vou me matar. E aí eu tinha um dilema muito grande, porque eu tinha que contar para ele a doença que ele estava, e sabendo que o que ele acabara de me dizer, que se soubesse que estava com a enfermidade, ele iria se matar. Mas alguém tinha que dizer para ele. E de todos os meus irmãos, ninguém tinha coragem de contar para ele. Eu contei isso para ele. E depois que eu contei para ele, passei um dia, no dia seguinte eu retornei para Ilhéus. Um dia depois de eu ter retornado para Ilhéus, ele baixou no hospital e do hospital ele não saiu mais. O último instante que eu vi meu irmão com vida foi no dia que eu disse para ele que ele estava com a enfermidade. Ele se recusou a viver, ele se entregou e ele morreu. Hoje ainda é assim. Tudo que se precisa em casa, ligam para mim e eu que resolvo. Meu pai e minha mãe se desentendem por uma coisa lá qualquer. Sou eu que sento com eles dois e começo a dizer o que está certo e o que está errado. E o único que consegue fazer a paz sossegar, porque quando não consigo de um jeito, eu consigo de outro. Chega de confusão, não quero mais ouvir nada, está acabado. Eu chego em casa, quando eu morava em Valença, eu chegava em casa meia-noite, saía de Valença, ia ver os meus pais. Morando em Ilhéus, trabalhando em Valença, eu ia ver meus pais. Chegava em casa meia-noite, sentava com eles na cozinha. Eles ficavam até 1, 2 horas da manhã sentados conversando comigo, porque foi uma relação que foi resgatada. Hoje eu sinto prazer em fazer isso. Essa semana eu ainda vou a Brasília, preciso iniciar um tratamento lá em Brasília. Na passada por Salvador, com toda certeza eu vou correr, vou vê-los em casa. E depois eu vou embora. Eu estou contando isso para dizer que a minha relação com os meus pais fora resgatada. Fora completamente resgatada, porque Jesus me curou. Aleluia. Agora presta atenção, quando você sair daqui, você vai precisar fazer escolhas. Porque as suas emoções, seus afetos, sua história, seus traumas foram expostos diante da palavra de Deus. E se você quer carregar a marca de Jesus, você vai ter que desistir de algumas marcas que você tem aqui. A gente precisa abrir mão disso aqui.
Tem gente que é marcado pela culpa, por algum erro, alguma coisa que cometeram no passado. Tem gente que é marcado pela amargura. Tem gente amarga, que é amarga mesmo, é como um fel. Só destila da sua boca um fel, aquilo que é negativo e aquilo que é ruim. Tem gente que tem um passado ruim, que teve uma história desgraçada lá atrás. E essa história nunca foi passada porque ela sempre está presente, comprometendo o meu dia hoje e comprometendo o meu dia amanhã. Tem gente que é caminhada, que é marcada pelo remorso. Tem gente que é traumatizada por uma experiência ruim, uma violência sexual, um estupro. Dia desses nós fizemos um seminário lá para adolescente, no congresso de adolescente, no período de carnaval. E nós tivemos uma oficina que era abuso e violência sexual infantil. E foi extraordinário a catarse que se estabeleceu ali, de várias pessoas levantando, vários pais. Eu fiquei com uma oficina com os pais tratando disso. E foi muito interessante ouvir homens e mulheres se levantarem e contando sua história de experiência de abuso sexual, de sofrimento que eles passaram, de violência que sofreram na área sexual. E eu pude ver Deus trabalhando aquilo na cabeça e no coração destas pessoas, livrando-as desse sofrimento e desse tormento. Eu tenho que abrir mão da minha história ruim. Eu tenho que desistir da minha dor. Eu tenho que abrir mão da minha amargura. Eu tenho que abrir mão do meu prazer, do meu direito de sofrer. Porque enquanto eu estiver atrelado, entrincheirado nesse troço, que eu vou uma coisa ruim e que eu fico remoendo, as marcas de Cristo não serão impregnadas em mim. Porque as marcas de Cristo significam que eu estarei liberto daquilo que me escravizou no passado. E a gente precisa libertar-se do passado que nos atormenta. Você precisa se libertar de uma palavra maldita que você recebeu, de algo que você ouviu dos pais ou de quem ocupou esse lugar na sua vida. Não é a minha ocupação nesta noite. Eu não vou me enveredar por esse caminho. Numa outra oportunidade, em um outro lugar, quem sabe em um outro momento a gente até trabalhe essas questões. Mas o que eu quero lhe dizer é que de tudo que você viu, de tudo que você ouviu e de tudo que você sentiu, o auditivo, o visual e o sinestésico, de tudo que você experimentou aqui, você vai precisar fazer escolhas. Porque existem 4 tipos de conflito, 3 ou 4 tipos de conflitos. Eu quero chamar a atenção apenas desses 3 e deixá-los dentro de você. Porque se você quiser, vai acontecer. Mas se você não quiser, não vai acontecer. Pois as coisas só acontecem nas nossas vidas, no que diz respeito à ação de Deus, quando nós permitimos que Deus haja nas nossas vidas. Presta atenção. Primeiro conflito é o conflito entre entusiasmo e convicção. Muitas coisas que você ouviu aqui durante esses dias, ministrações que foram feitas por mim, pelos que vieram aqui à frente, pelo pessoal do louvor, pelas coreografias aqui, marcaram, tocaram, mexeram com você. Nesta hora a gente fica entusiasmado, nesta hora a gente fica empolgado. Entusiasmo literalmente quer dizer, eu tenho um pequeno Deus dentro de mim. E a gente fica achando que a gente consegue, que a gente pode. Então você fica eufórico, no estado de histeria. Na estruturação do ser, existem 2 tipos de comportamento, é o chamado binário e o ternário. No binário, eu sou emoção e ação, eu sinto, faço. E isso é entusiasmo, a gente sente, a gente quer fazer. Quer ver um exemplo na Bíblia? É quando Pedro diz assim, vamos com... Pedro é Tomé que diz, vamos com ele para que também morramos com ele. Quer ver outro exemplo? É quando Pedro diz assim, Senhor, ainda que seja necessário eu dar a minha vida por ti, eu darei a minha vida, mas eu nunca te negarei. Isso é estruturação binária. O cara sentiu, falou, sentiu, pensou, eu dou a minha vida por você. Quer ver uma coisa muito comum que homens, meninos e meninas fazem? Sem fulano de tal eu não vivo, e até hoje eu não vi quase ninguém morrer por causa disso. Isso é estruturação binária, é quando estamos movidos pela emoção. Mas existe a estruturação ternária, é aquela que tem eu sinto, eu penso e eu faço. Mas eu sinto, penso e faço, é sempre assim um conjunto. E a gente vai precisar então trabalhar isso, porque aqui talvez você tenha sido entusiasmado, talvez você tenha sido cutucado, talvez você tenha sido confrontado, e você vai dizendo assim, eu vou fazer, eu quero fazer. Mas você só vai conseguir fazer se você trocar o entusiasmo pela convicção. Pastor, o entusiasmo não é importante. É sim, porque sem entusiasmo eu não coloco dentro de mim que eu posso. Sem o entusiasmo eu não visualizo o meu objetivo. Eu preciso do entusiasmo. O entusiasmo me faz olhar o topo da escada e dizer, eu quero chegar lá. Mas o entusiasmo não me leva no topo da escada. A única coisa que me leva ao topo da escada é a convicção. A convicção diz assim,
Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. A convicção diz assim: eu sei que o meu Redentor vive. A convicção diz assim: ainda que Ele tire a minha vida, nele confiarei. Isso é convicção. E a gente precisa troca o entusiasmo pela convicção. Tudo na vida é assim. Quantas vezes você diz que vai estudar para o vestibular, mas você não estuda? Quantas vezes você diz que vai estudar para fazer o concurso, mas você não estuda? Qualquer coisa que surge, um passeio, uma viagem, uma praia, um namoro, uma coisa qualquer, um livro, um filme, desvia você. Você tem um entusiasmo, mas não tem a convicção. A convicção faz a gente dormir 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, levantar, tomar banho, tomar café, guaraná em pó, bater a cabeça na parede, mas a gente fica lá estudando porque a gente quer. É preciso trocar. Na igreja você diz que vai tocar, que vai trabalhar, que vai servir, que vai se envolver. Mas é só ver o pastor fazer uma cara feia e você desiste. É entusiasmo, entusiasmo precisa de convicção. Aí você vai fazer uma obra qualquer, alguém faz uma censura, faz uma crítica, faz um gesto na boca. Tinha uma irmã lá na igreja, uma das igrejas que eu pastoreei, uma das pessoas que eu mais amei e amo na vida. Eu sou ainda hoje apaixonado por ela. Ela é uma senhora, deve ter 60 anos. E era assim, ela sentava assim nos primeiros bancos como ia dizer papa. Olha, rapaz, eu estou aqui lutando para não dizer papa, rapaz. Olha, os pastores estão sentados aqui, os bispos estão sentados aqui. Aí é interessante que quando subia alguém para cantar que ela não gostava, ela fazia assim, ó. Ouviu? Ouviu ou não ouviu? Não viu sem graça. Fazia assim, ó. Alguém subia para cantar e fazia assim, olhando para a pessoa. Não sei quantas pessoas ela desanimou fazendo, é uma besteira, não é? Mas era suficientemente capaz de detonar qualquer um que estivesse lá na frente. Era pior, quando eu era pequeno, eu sempre fui chorão, eu sempre fui ranzinza. Você está fazendo assim por quê? Você sabia? Ah, estou dizendo, eu sempre fui chorão, a minha está assim. Mas não tem nem 10 anos esse troço. Eu sabia, eu só sabia nada. Aí estava sentado na mesa. Aí na época que eu era caçula, mãe botava a gente para fazer a refeição. E aí, os meninos, para me perturbar, eu tinha um olho muito grande. Deus fez um milagre, diminuiu. Aí um fazia lá assim, ó, meu apelido era olho de bomba. Aí um dos meus irmãos passava por mim e fazia assim, ó. Era suficiente para o pau quebrar. Só precisava fazer isso, Fred. Sabe o que é isso? A bomba chiando para explodir. Aí minha mãe dizia, esse menino é doido, fica brincando com coisa besta. Sentávamos todos à mesa, isso era maravilhoso, porque sentávamos todos à mesa. Aí mãe botava o prato de cada um, era muito interessante. Uma vez eu contei na igreja como é que era, né? Mãe botava comida, e tinha, quando era carne frita, que era curioso, porque a gente ia comendo, pegava um pedaço de carne frita e jogava no canto da boca. Aí o pedaço da carne frita ficava aqui na boca, a gente pegava o pirão, o feijão, seja lá o que for, e comia. Mastigava um pouquinho da carne, o caldo saía, misturava com o feijão, a gente comia, mas a carne ficava. Desananando, tem um bocado de gente aqui que faz isso. Tem um bocado de gente aqui que faz isso. E era uma beleza esse negócio. Mas tinha um troço esquisito. Os meninos me perturbavam pra burro, cara. Eu vou fazer 3 vezes que é pra vocês verem como é que era. Meu irmão mais velho, principalmente, era uma peste. Eu estava sentado na mesa, comendo sossegadamente. Aí eles olhavam pra mim e faziam assim, ó. Você viu? Bastava isso, eu quebrava o pau. Ei, você viu? Viu? Era assim, ó. Só bastava isso. Todo mundo na mesa, meu irmão fazia assim, ó. Só isso. Agora pra cá. Olha pra cá, olha pra mim, nem pra mim, pro nariz. Faz assim. Meu irmão fazia isso, eu quebrava o pau na mesa. Eu chorava, esperneava, catarro caía. Aí minha mãe brigava, reclamava. Não é assim? Menina assim, quando chora, menino chorando, o negócio chora, o negócio sério. Caía aqui, daí minha mãe. Ai, que menina é essa? Vai que houve e tal. O que foi? Tinha um menino chorando, nojento. Foi ele, mas eu não vi nada. Aí meu irmão dava uma risadinha no canto da boca e de novo. Aí era de matar. Coisas que a gente hoje não faz mais. Por isso troque o entusiasmo pela convicção. Na convicção você apanha, na convicção você sofre. Eu disse, foi domingo na igreja, filha, foi? Que eu disse, eu passei por coisas
se que algumas outras pessoas passassem, elas teriam se matado. Mas Deus foi por mim, porque eu sabia que o meu Redentor se levantaria e não me deixaria continuar naquela situação. Deus vai fazer isso na sua vida, mas você precisa ter convicção de que a história só acaba quando Deus põe um ponto final. Enquanto Deus não puser o ponto final, você precisa continuar insistindo. Se você parou de orar pelo seu filho, volte a orar pelo seu filho. Se você parou de orar pelo seu marido, volte a orar pelo seu marido. Se você parou de orar por sua igreja e por seu pastor, volte a orar por ele, porque o Senhor da história está no controle de todas as coisas. Deus ainda está no controle de todas as coisas. Entusiasmo versus convicção é o primeiro conflito que você vai enfrentar. Qual é o conflito que você vai enfrentar? Entusiasmo versus convicção. Não tem convicção nessa sua palavra não. Vamos fazer direito? Qual é o primeiro conflito? Entusiasmo versus convicção. Eu quero ouvir só as mulheres. Qual é o conflito? Entusiasmo versus convicção. Isso, agora os homens. Entusiasmo versus convicção. É isso aí, você vai ter que trabalhar, cara. Entusiasmo versus convicção. Em todas as áreas da vida da gente, esse conflito se estabelece. Você precisa do entusiasmo para começar, mas você tem que trocá-lo por convicção, senão você não chega. Uma outra coisa, lealdade versus prioridade. É o outro conflito que a gente vai enfrentar. Com toda certeza a gente já o enfrenta, nem percebe. Olha só, eu não conheço um único crente que não queira ser fiel a Deus. Eu não conheço um único crente que não queira ser fiel a Deus. Olha para cá, acorda. Olha para cá. Eu não conheço um que não queira ser fiel a Deus. Você sabe o que é que atrapalha a minha lealdade a Deus? São as minhas prioridades. Porque eu quero ser leal a Deus, mas depois disso e daquilo outro. Uma das maiores dificuldades nossas, um exemplo comum, é o dízimo. Eu nem vou perguntar aqui quantos dizimistas estão presentes nesta noite. Mas eu creio que todo mundo diz, um dia eu vou ser dizimista, um dia eu vou ser. É igual a regime. Qual é o dia mundial do regime? Segunda-feira. Viu que todo mundo sabe? Tem gente aqui que já tem 10 anos dizendo, segunda eu começo. Segunda eu começo. Toda semana tem segunda, já tem 10 anos que está dizendo isso. Tem gente aqui que já pagou a academia 4 ou 5 vezes, pagou o mês inteiro. Não foi. Comprou toda a roupa, todo o aparato está lá, mas não vai. Porque teve o entusiasmo, não teve a convicção. Você sabe o que é que prejudica a gente? Não é, querido, a lealdade. Porque todo crente quer ser leal a Deus.